Bomba, o que a sociedade atual, extremamente polarizada, tem de fatores estressores e relação com a explosão em casos relacionados ao adoecimento de saúde mental. Eu sou a doutora Renata Carvalho, médica psiquiatra, diretora na Clínica Trianon, e junto com o sócio cofundador, Dr. Daniel Cavalcante, médico psiquiatra, estamos aqui hoje para falar de um assunto onde ele tem um domínio muito grande, o doutorado aí que está todo sendo feito em psicose, em relação a tempo de surto psicótico. Então, a gente está diante de uma autoridade para falar sobre essa temática, porque hoje, dia 14 de novembro de 2024, a gente acordou, muita gente dormiu, mas muita gente acordou, com manchetes de que, na data de ontem, uma pessoa explodiu, colocou bombas aí no seu corpo, e lá, na Praça dos Três Poderes, essa pessoa acabou explodindo, e junto com essa pessoa foi encontrado o celular dela, e fazendo a investigação e vendo aí, até o passado ela tinha deixado algumas mensagens, depois que está aqui nas redes. Eu acho que muita coisa ainda é especulação, e a gente não está aqui para falar apenas desse caso, mas é para trazer o alerta de fatores estressores dentro dessa sociedade e em relação ao adoecimento. Mas até para ter sinais, Daniel, para a família, de às vezes conversas, modos de conversa, o que é um pensamento desestruturado. Então, eu acho que esse papo vai ser muito enriquecedor, A gente sempre, quando está sentado com os amigos, eles falam, adoro conversar com um psiquiatra. Geralmente as pessoas gostam, são desses casos, E aí, o que é? É o que a gente sempre fala, Nunca dá para cravar, mas eu acho que é muito educativo, Então, acho que seria muito importante a gente começar a falar. E aí, uma das coisas, que eu já vou até te perguntar, Quando pegaram o celular, e esse aqui tem os prints, que ele tinha mandado mensagem para ele mesmo, E aí a mensagem começava, assim: vamos jogar? Polícia Federal, você tem 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de merda. Citou aqui alguns nomes, E cuidado ao abrir gavetas, armários. Começa, no dia 13/11. E aí depois, outras mensagens onde ele começa, falar sobre, primeiro vem sobre Jesus, e você vê que não tem uma coerência. A gente pode até ler outras mensagens, mas um pensamento bem... Várias ideias que a gente vê aí falando, muita gente circulando mensagem disso, mas com, tipo, precisamos acabar com isso, precisamos acabar com fulano, com ciclano. O que você acha e quais são aí os principais recomendações, sinal de alerta? Quando a família fala, essa pessoa precisa de ajuda, e onde levar? Muito bom, é um prazer estar aqui de novo na condição de entrevistado desse podcast, que é o podcast mais especial aí de saúde disponível aí nas redes. Falando sobre um tema aí, que é um tema que realmente me atrai bastante, como a Renata falou, um tema que é central na minha tese de doutorado, aí sobre psicoses. E aí eu acho, Renata, que antes até mesmo de responder a sua pergunta, acho que cabe até falar o que seria essas psicoses que a gente mencionou aqui, Então, de forma bem simples, e bem didática, quando a gente fala em psicose, a gente fala em uma condição na qual o indivíduo perdeu a capacidade de separar o que é real do que é imaginário. E aí, assim sendo, ele evoluindo, dentro dessa condição limitante, em que ele não consegue ter esse discernimento, ele passa a acumular ali problemas, sofrimentos, que nos configuram, que nos permitem, então, dizer que ele está em meio a um transtorno, Aí a gente fala em transtorno psicótico, e existem vários tipos de transtorno psicótico. Talvez o que as pessoas mais conheçam, mais ouçam falar é a esquizofrenia. E aí é extremamente importante que todos nós, vocês que estão nos ouvindo, saibam conhecer, saibam identificar quais são os sintomas, quais são as alterações comportamentais que marcam esses quadros de psicose, justamente para conseguir intervir. Então, respondendo à sua pergunta, Renata, quando a gente pensa em um indivíduo que está passando por um quadro psicótico, a gente vê um indivíduo que pode ter desorganização no pensamento dele e desorganização na forma como ele percebe os estímulos ao seu redor.
A desorganização do pensamento pode levar, então, ao surgimento de delírios, que são crenças infundadas na realidade, como, por exemplo, acreditar que está sendo perseguido, acreditar que está sendo vítima de um complô, mesmo sem ter nada que evidencie, nada que realmente embase esse pensamento dele, essa crença dele. E quando a gente fala em alteração da percepção, a gente fala, por exemplo, em alucinações, quando o indivíduo ele passa a escutar vozes que podem ser, por exemplo, vozes mandando ele se matar, mandando ele se explodir, por exemplo, ou vozes mandando ele explodir alguém, vozes mandando ele matar alguém, por exemplo, né? Mesmo sem ter ninguém falando com ele ali naquele momento. E além disso, pode acontecer também desse indivíduo psicótico ele apresentar uma desorganização muito marcante no comportamento dele, como, por exemplo, tomar banho de roupa, né? Tirar a roupa em público, comer insetos, enfim, coisas que são muito fora do padrão esperado para aquela pessoa, quando a gente avalia ali quem era aquela pessoa antes do adoecimento. E eu acho que, né, até é importante, né, quando você fala, né, do ser real, e, né, que é aí o que é a definição, né, de psicose, que é, né, essa perda do juízo de realidade, né? Só que aí eu te faço uma pergunta, né? Hoje eu estou aqui na condição, né, dos espectadores com essa dúvida, né? Na nossa realidade, né, a gente já viu isso muito na residência, mas é uma dúvida, assim, né, com uma pitadinha aí, né, de intriga, assim. Mas e nesse mundo onde às vezes a gente não sabe mais o que é verdade, o que não é? Se essa pessoa já é susceptível, e aí? Então ela acha que será que algumas coisas são sinais para ela? E você acha que isso são fatores, né, de risco para que essa pessoa adoeça com mais facilidade? Esse limite de juízo, o que é real e o que não é no mundo onde a gente cada vez mais tem essa dificuldade? É muita informação. É muito complicado mesmo, né? Muita informação, como você bem disse agora no final da sua fala. Esse excesso de informação, inclusive, é um dos fatores que eu acredito que está contribuindo para um maior adoecimento mental da população, porque a gente está aí numa progressão geométrica em termos de estímulos informacionais que precisam, né, de serem processados ali pelo nosso cérebro, e o nosso cérebro ainda é um órgão, né, muito semelhante ao que era há centenas, né, milhares de anos atrás. Então, isso acaba fazendo com que esse cérebro, né, ele fique sobrecarregado, e essa sobrecarga acaba deixando, né, esse cérebro mais vulnerável para o adoecimento, né, seja lá qual seja o transtorno que vai vir a ser resultante dessa pressão, né, dessa maior vulnerabilidade. E aí, dentro desse contexto, o que você perguntou mesmo? Como diferenciar, né? Porque igual você falou, né? A pessoa que tem aí, perde né, a questão do juízo de realidade. Sim. Então, assim, eu vou até contextualizar, né? Vou ler aqui, né, as mensagens, né, que acharam no celular dele, que era para, né, ele mandava para ele mesmo, inclusive, né? Então, ele começa, né, falando assim: queridos irmãos escolhidos por Deus, tenho boas novas, impedidos e louvores para a vinda de Jesus Cristo. Lhes foi atendido. Né? Então, eu acho que aqui já tem algo, né? Aí também tá um pouco diferente que você falou, que acho que você pode trazer, né? Que nem sempre é só persecutório, né? Às vezes a pessoa ela pode se sentir escolhida e ser uma salvação, né? Acho que também faz parte de algum transtorno. Você pode trazer um pouco disso também pra gente, né? Ele já está no meio de nós, vos digo antes de encontrá-lo, né? Aí ele, né, traz aqui, né, algumas dessas questões, e aí depois, né, ele traz: ao agro, recomendo que diversifiquem o plantio na terra sagrada. Não plantem somente soja para agradar seus bolsos e os interesses internacionais. E aí, né, o que eu acho que agora, até trazendo de informação, né, que eu falo da questão da mistura, e por isso que eu pergunto quão isso contribui, né? E aí, né, o pai, como se estivesse falando, né, com ele mesmo, tem aí, né, o hífen, né? Ó pai, o tio França não é terrorista, né? Eu não sei, meu filho, não é não. Ele não tinha Bíblia. Eu não sei, meu filho, ele apenas soltou uns foguetinhos para comemorar o dia 13. Eu não sei, meu filho. Ó pai, eu não gosto do número 13. Tem cheiro de carniça igual cachorro quando morre. Eu não sei, meu filho, eu não sei, meu filho, eu não sei, meu filho.
E aí, né, Donald Trump, se você ama e respeita as crianças, acelerem a Operação Storm. Manda o FBI aqui para a Ilha de Marajó. No Brasil, não temos justiça nem polícia federal. O que temos é gestão, né, que nem consegui entender, mas não serve para nada. Então, assim, fazendo uma análise dessas, né, eu trouxe isso aqui, né, a gente não tem nenhum objetivo aqui, né, político, seja ele direito, esquerda, o nosso objetivo é falar sobre saúde mental e o quão, e aí, esses recortes de mensagens para mim, como psiquiatra, e para você, eu quero, né, você, como especialista em psicose, o quão, porque são recortes de muitas informações que vivemos hoje, né? Aí nos últimos meses, principalmente, né? E aí a minha pergunta é exatamente como diferenciar isso aqui, né? Essa pessoa, ela está em surto ou não, essa pessoa tá normal. E não para esse quadro especificamente, para as pessoas em casa. Porque às vezes a pessoa não sabe, por exemplo, essa família, né? Será que ela poderia ter ajudado ou não? Até porque ele já estava desaparecido, mas como é isso? Uma pessoa normal pode abrir esse quadro do nada? Bom, então vamos lá, por partes, né? Realmente é muito desafiador, às vezes, a gente discernir ali até que ponto aquilo é verdade, né? E a partir de que ponto aquilo deixou de ser verdade. Nem sempre a gente consegue, né, junto ao paciente, né, chegar nessa conclusão de forma precisa. Mas aí tem uma teoria que ajuda bastante a explicar, né, como que o processo psicótico, digamos assim, se desenvolve na mente de um indivíduo, que é uma teoria chamada de teoria da saliência. Em suma, essa teoria ela discute que os cérebros ali, né, sob psicose, eles atribuem significados excessivos aos estímulos, né, que recebem ali dentro do contexto que eles estão vivendo. Então é um cérebro que ele tem uma certa dificuldade em filtrar o que é irrelevante. E acaba meio que dando um significado muito excessivo, né, e um valor ali, né, desproporcional a outros estímulos. Então, às vezes, até há uma ponta de verdade naquele conteúdo que o paciente psicótico nos traz, só que a forma como ele interpreta e vivencia aquilo é desproporcional e, geralmente, né, é desproporcional de uma forma muito nítida, né, de uma forma que realmente chama a nossa atenção. E sempre quando a gente fala em transtorno, e aí a gente extrapola, inclusive, para outros transtornos que não apenas psicóticos, a gente tem que levar em conta que há um sofrimento significativo associado àquilo, ou um prejuízo bastante significativo também em decorrência daqueles sintomas, tá? Então isso é muito importante de a gente levar em conta aqui. Ou, né, em quadros psicóticos, quando o indivíduo perde a noção de que está doente, a gente considera também um impacto negativo que aquilo ali está gerando em terceiros. Às vezes o indivíduo ele está tão imerso naquela crença, naquele delírio, né, que ele está muito certo de si, né, e ele está muito confiante, né, daquilo que ele está desenvolvendo ali na mente dele. E aí, no final das contas, né, os maiores impactados serão terceiros, né, famílias, né, pessoas que convivem ali no trabalho com aquele paciente, né, ou até mesmo pessoas que acabam sendo atingidos por aquele paciente, dependendo ali, né, de para quem ele direciona aquele conteúdo, né, aquela fúria desenvolvida em meio àquele contexto. Esse aí, partindo aí para o que você comentou desse caso especificamente, através dessas mensagens, né, que você leu, a gente passa a considerar a possibilidade de ele estar ali com um pensamento desorganizado, né? Que é uma das coisas que a gente avalia em quadros psicóticos, né? Quando o indivíduo ele já não consegue conectar bem as ideias, e aí quando ele escreve, né, essas mensagens, ele acaba nos possibilitando a avaliar, né, como que está esse processo de concatenação ali das ideias, né? Então é excelente quando o paciente traz conteúdos escritos para a gente, porque de certa forma isso serve como uma janela ali para ver o que está ocorrendo na mente dele, como é que ele está conectando as ideias e os estímulos que ele recebe. São conteúdos, né? São mensagens que realmente nos levam a crer na possibilidade de ele estar no quadro psicótico. Obviamente, eu não tenho como, né, chegar aqui e bater o martelo e dizer que esse indivíduo estava psicótico, porque aí eu precisaria de uma avaliação mais completa. São muitos fatores que a gente tem ali que observar junto ao paciente. Então, é importante fazer essa ressalva, né? Não estou aqui dizendo que esse paciente está psicótico,
Mas considerando os elementos que a gente tem à nossa disposição, não apenas por meio dessas mensagens que você leu, mas por meio de outras coisas que a mídia traz, que a imprensa traz, a gente passa então a pensar nessa possibilidade. Como eu falei, inclusive, no início da nossa conversa, né, é extremamente importante que as pessoas tenham uma ideia, né, de quais são as manifestações por trás de um quadro psicótico, porque só conhecendo o quadro que aí você consegue, então, procurar ajuda, né? E aí, dentro desse processo de procurar ajuda, uma das coisas mais importantes é entender que o indivíduo que está delirando, ele tem certeza absoluta daquilo que ele construiu na mente dele. Então não adianta para o familiar ou para quem quer que seja ali no convívio com o paciente, simplesmente ficar batendo na mesma tecla com o paciente de que aquilo ali que ele está pensando, aquilo ali que ele está falando não é real, tá? Não adianta, né? Aquilo ali assim, a estrutura do delírio é que aquilo ali é uma verdade absoluta, né? A gente não consegue tirar aquilo ali da cabeça do indivíduo, é irredutível, né? Eu acho que é aí que está o problema, né, na sociedade também atual em relação a isso, né, pela questão, né, do extremismo, muitas coisas se tornarem irredutíveis. E aí seria até interessante você explicando isso. A gente não costuma, né, ver casos, né, como esse no Brasil, é uma exceção, mas até trazer um pouco a questão cultural, né? Então é uma verdade irredutível, mas é importante levar também em conta questões culturais, certo? De que, às vezes, algumas coisas pra gente não vai fazer sentido dentro de outras culturas, que pra gente é uma coisa que não... Aquilo ali a pessoa teria que entender, mas na cultura dela, dentro da cultura dela, aquilo faz sentido. Então, na verdade, eu acho que é importante até deixar, né, isso claro, porque senão as pessoas vão falar, vixe, então agora tem todo mundo lá, tem um monte de gente, né, que eu conheço, que é extremo, que é a verdade, mas eu acho que é importante entender que é alguém também que rompe um pouquinho, né, no funcionamento. A pessoa não é necessariamente sempre assim, né? Então ela começa a ter esse comportamento, né? Acho que é importante explicar isso. E eu acho que esse vai ser talvez até para o próximo manual diagnóstico que será aí lançado, talvez esse seja um dos grandes desafios, né? No mundo onde a gente já está cada vez mais questionando o que é e o que não é, como fazer essa diferenciação, né? Então acho que para explicar, né, para o pessoal de casa, até para quando, né, buscar ajuda, né? Qual é aí, né, essa diferença? Essa pessoa, ela era normal e aí ela começa a ter esse comportamento, ela já sempre foi assim, é uma pessoa que está assim há anos e é sempre com uma coisa só, ou essa pessoa, ela tem cura, não tem? Bom, não. Quando a gente fala em transtornos psicóticos, o indivíduo não carrega aquilo ali desde que nasceu, tá? Geralmente em homens, né, isso ocorre ali entre os 18 e 25 anos. Em mulheres, né, o pico de incidência é um pouco mais tarde, ali dos 25 aos 35 anos. Então é um indivíduo que estava previamente funcionando bem. Ele estava, né, com a mente dele, né, conseguindo filtrar os estímulos de forma adequada, conectando as ideias também de uma forma adequada e, enfim, sem os sintomas de delírios e alucinações e desorganização do comportamento que eu expliquei aqui. E aí, por uma série de fatores que se combinam, que aí entra genética, entra estresse relacionado ao contexto do indivíduo, às vezes entra o uso de substâncias, outros medicamentos e por aí vai. Então, por uma série de fatores ali, geralmente combinados, esse indivíduo passa então a desenvolver o quadro psicótico e a manifestar esses sintomas que a gente comentou aqui. E, por exemplo, né, esse aqui é um exemplo de, né, vamos dizer, a pessoa tirou a própria vida, mas pessoas ao redor, assim, correm riscos, existem, né, aí relatos de que, às vezes, alguns crimes, eles são cometidos por a pessoa estar em surto, como que é isso, até para as pessoas, né, terem essa atenção. Acho que é muito importante, gente, ficar claro aqui, que a gente não tem que ter medo das pessoas que têm aí um diagnóstico psiquiátrico, isso é muito importante. Na verdade, o que a gente está trazendo aqui são os casos agudos, e que esses casos agudos, eles não podem, né, aí serem negligenciados. As pessoas precisam de ajuda e tratamento. A gente tem que tomar muito cuidado com a psicofobia quando isso começa a ter esses casos, porque aí acho que a gente entra muito nessa esfera. Então, o objetivo aqui é realmente a gente fazer uma psicoeducação, porque, né, Daniel, esses pacientes tratados melhoram? Como que eles são tratados e qual o risco? São duas perguntas aí.
Bom, você já falou, né, que são pacientes que não necessariamente desenvolvem, né, quadros ali que vão culminar, né, com atos muito destrutivos, né, com atos ali muito nocivos para a sociedade. Isso realmente é algo que tem que ser muito bem esclarecido para a população, porque ainda há um estigma enorme em termos de doenças mentais, principalmente em termos de doenças ali psicóticas, como a esquizofrenia, de pessoas acharem, né, que pessoas com esquizofrenia são pessoas agressivas, são pessoas violentas e que são pessoas ali que, enfim, são temerosas, né? Para a sociedade. Isso não é verdade. Cada vez mais, né, inclusive com iniciativas como essa, de a gente educar a população, a gente consegue então intervir mais precocemente nos casos aí de psicoses, de modo a trazer de volta o indivíduo para o funcionamento normal que ele tinha antes, para o funcionamento ótimo que ele tinha antes. Além disso, as medicações evoluíram bastante nesse período, de forma a gente conseguir, né, ter uma maior efetividade no controle dos sintomas e com menos efeitos adversos do que ocorriam nos tratamentos de antigamente, de 20, 30 anos atrás. Infelizmente, a gente ainda vê, né, alguns casos que, às vezes, por ignorância da família, né, às vezes por um maior isolamento ali do indivíduo, né, de forma que não há outras pessoas que percebem que ele está ficando diferente. Enfim, né, por causa de alguns contextos aí, alguns indivíduos acabam evoluindo de uma forma mais negativa e vindo a cometer aí atos aí mais impactantes, né? Como, por exemplo, matar outras pessoas porque ouvia uma voz ali de comando, né? Ou porque estava se sentindo ameaçado ali por aquela pessoa. Mas, felizmente, esses casos eles estão cada vez mais raros por causa desses fatores que eu comentei aqui. E acho que, né, entrando dentro disso, né, que você falou, nesses casos a família acaba sendo muito importante, porque na maior parte dos casos, você me corrige aí, até porque, né, a autoridade em psicose aqui, né, você trabalhou, né, à frente aí no pronto-socorro, mas na maior parte das vezes o paciente acaba desenvolvendo ali um delírio, né, e um pensamento também relacionado ao tratamento, né? Então, são, né, diferente, às vezes, da pessoa que para o remédio da pressão alta porque ela não quer tomar, em alguns casos, justamente igual a gente falou, por esse paciente perder ali, né, a crítica, o juízo de realidade, temporariamente é como se as outras pessoas tivessem que realmente fazer ali, tomar uma iniciativa por ele, né? Como que é isso, né, nesse meio? Porque a família precisa estar realmente muito organizada, né? Vamos dizer assim, que é um quadro, né? Aí uma doença que não afeta só o indivíduo, né? Sim, muitas vezes a família acaba adoecendo junto. Tamanho é o estresse gerado em ter que lidar com aquele indivíduo ali ao longo do tempo, principalmente quando ele não está ali recebendo uma abordagem efetivamente terapêutica. Por causa do quadro psicótico, dos delírios, alucinações, etc., é relativamente comum que o indivíduo não aceite que está doente e, consequentemente, não aceite qualquer intervenção ali, como, por exemplo, tomar um remédio. Essa é uma situação extremamente desafiadora para a família. Muitas vezes, né, eu sou procurado por famílias, né, para conversar sobre o caso antes mesmo, né, de conversar ali com o paciente, porque muitas vezes a família está precisando de uma orientação, até mesmo para conseguir encontrar uma forma de convencer o paciente a ir conversar com o médico, né? E aí, dentro dessa conversa com o profissional, é fundamental que a conversa, né, ali a entrevista médica, gira em torno do sofrimento que acompanha o paciente. Porque ainda que eu não consiga convencer aquele paciente que aquele conteúdo que está permeando a mente dele não é real, né? Que ele está ali meio que alimentando uma crença, né, dentro de um mundo imaginário dele, eu consigo pelo menos mostrar para aquele paciente que ele está em sofrimento. Eu consigo, por exemplo, né, abordar o quadro, né, dentro da ansiedade que está em torno de uma pessoa, por exemplo, que acha que está prestes a ser assassinada, né? Ou de uma pessoa que está ali bolando um plano mirabolante, né, para atacar alguém, por exemplo, né? De uma pessoa que está ali, né, achando que está sendo perseguida, vigiada, né, 24 horas. Então, se a pessoa acredita cegamente, né, numa situação como essa, ela tende a estar mais tensa, ela tende a estar mais ansiosa, ela tende a ter dificuldade para relaxar, ela tende a ter dificuldade para dormir, por
exemplo. E aí essa dificuldade vem a ser aí um gancho para que a gente então consiga oferecer àquele paciente um alívio. E aí, né, pouco a pouco, a gente vai meio que ajudando o paciente vai tendo confiança na nossa pessoa, no profissional, né? E aí, por meio dessa confiança, a gente consegue, então, galgar ali os próximos passos do tratamento, como, por exemplo, introduzir uma medicação, né? Algum tratamento que seja mais objetivo ali para o problema ali da psicose propriamente dito. Então, em termos de orientação para os familiares, né, uma coisa que eu gosto muito de enfatizar é de procurar um profissional que tenha experiência em lidar com esse tipo de caso, né? Um profissional que vai conseguir conversar com o paciente de uma forma mais atenciosa, que vai conseguir ir além ali de um mero reconhecimento de sintomas e que vai conseguir, né, construir uma relação, um vínculo ali realmente efetivo com o paciente, para então conseguir posteriormente dar os próximos passos. Eu acho que é até importante, né, para ficar claro que às vezes, né, é algo, né, igual a gente falou aqui, né, a psiquiatria, né, tem um tabu ainda muito grande, mas assim, né, até para o pessoal de casa, né, entender, eu tô falando de, né, são doenças diferentes, mas é como se a gente estivesse falando de uma pressão alta, né, então uma doença crônica, né, ali a esquizofrenia, e como se o infarto, ali quando a pessoa, né, aquela doença desenvolve com outras comorbidades, e aí a pessoa tem um infarto, aí isso seria o surto, né? Seria mais ou menos isso? E aí ela, não necessariamente, ela vai infartar e aquilo ali vai ser ali uma sentença. Mas, se ela não tomar ali todos os cuidados, as medidas, aquilo pode evoluir. E, se ela fizer, né, vários tratamentos, evitar fatores estressores, tudo isso acompanhado, pode ser que ela viva aí, né, exatamente como outra pessoa inserida na sociedade, mas com as orientações que são necessárias para aquela pessoa. Esse paralelo, ele é real ou não? É ou uma não? boa analogia, né? Se a gente fizer uma linha do tempo, a gente vai ter o seguinte. Então, vamos considerar um jovem, tá? Que vinha ali frequentando a escola, vinha tendo um rendimento satisfatório na escola, né? Vinha, enfim, se relacionando bem ali com os colegas da escola, os colegas da rua, com os familiares, etc. E aí, quando ele chegou ali por volta dos seus 18 anos, ele começou então a se isolar um pouco mais, ele começou a ficar um pouco mais desconfiado, a expressão facial dele perante algumas pessoas começou a mudar, e aí aquilo ali foi escalando, né, até ele começar a trazer alguns conteúdos na fala dele que desviavam um pouco, né, do que era visto ao longo dos anos anteriores. E aí ele passa, por exemplo, né, a falar sozinho, a cochichar, né, ou então a ficar com um olhar assim, muito distante, como se estivesse concentrado em alguma coisa ali na cabeça dele, que aí às vezes isso é sinal de que o indivíduo está ouvindo vozes, por exemplo, né? E aí ele começa, por exemplo, né, a comentar com as pessoas mais próximas de que ele não pode sair de casa porque não é seguro, ele não pode pegar ali o ônibus, né, porque ele sente que alguma coisa de ruim pode acontecer, e aí depois ele vai soltando, né, mais coisas ali, e aí ele começa a soltar, por exemplo, que estão perseguindo ele, tá? Aí isso vai evoluindo ainda mais nessa linha do tempo que a gente está fazendo aqui, até o momento em que ele fica extremamente agitado, né? E aí nesse momento de maior agitação, ele pega cadeados, correntes e começa, por exemplo, a trancar ali as janelas, né? Começa a trancar as portas da sua casa, por exemplo. Tamanho é o convencimento dele daquelas crenças ali que ele já vem carregando já há algum tempo, né, na cabeça dele. Então ele pode, por exemplo, nesse contexto, né, de agravamento, ficar, né, mais agitado, mais inquieto, né, que aí seria o surto, né, que aí usando a analogia que você fez, né, então era um indivíduo que já estava com a pressão alta e aí de repente, né, ele tem o infarto, né. E aí, às vezes, né, esses surtos, esses momentos mais agudos do quadro acabam levando o paciente para o hospital, né, para o pronto-socorro, e aí ali ele recebe, então, um tratamento, né, uma abordagem mais efetiva. Ele, então, sai daquele período de surto,
volta para aquele período em que ele estava apresentando aqueles sintomas, e aí a gente vai evoluindo mais ainda no tratamento com o objetivo de eliminar aqueles sintomas e o indivíduo voltar àquele funcionamento que ele tinha antes dos sintomas se desenvolverem, tá? Então essa é a linha do tempo comum aí nos transtornos psicóticos. Aí se a gente prosseguir mais ainda na linha do tempo, a gente vai ter esse indivíduo estável, aderindo regularmente ao tratamento, ou seja, tomando os remédios ali todos os dias conforme a orientação médica, participando das sessões de terapia ali, né, conforme a orientação médica. E aí ele pode, né, nunca mais ter os sintomas, ou ele pode, por exemplo, apresentar de novo os sintomas, mas nunca mais ter um surto, né, intenso como aconteceu lá no passado. Ou ele pode, né, já meio que, enfim, às vezes acontece o indivíduo parar o tratamento, parar de tomar os remédios e ele já entrar em surto, né, bem rapidamente. Então, são algumas das possibilidades quando a gente coloca aí a linha do tempo, né, dos indivíduos que desenvolvem aí quadros psicóticos. Eu acho que, né, essa parte aí, né, acho que depois, né, aí, produção, podemos fazer um corte aí, porque eu acho que, né, foi aí extremamente didático em relação a isso, e acho que uma coisa, né, que vale, né, às vezes, e a gente vê muito, e a sua tese é em relação a isso, ao tempo, né, que a pessoa demora entre ter o surto e procurar ajuda, né, o primeiro surto. E muitas famílias, às vezes, têm, né, aí vergonha, né, porque, né, a pessoa adoece. E colocar aí, às vezes, essa pessoa que está reclusa, está em casa com medo, e aí acaba que, às vezes, vamos levar ela para o interior, vamos levar para uma fazenda, enfim. E o que eu acho que é muito importante, né, trazer, assim como em qualquer outro quadro, né, quanto mais tempo demora a iniciar um tratamento, mais grave talvez as consequências depois, né, aí não vai conseguir voltar algumas coisas, né? Assim como quando você fez a linha do tempo, né, a não aderência, né, não só do paciente, como a gente falou, é uma doença que traz toda a família, né, para o contexto do tratamento, né? Então, assim, trazer essa conscientização de que o tratamento é a chave para que essa pessoa mantenha a estabilidade ao longo do tempo, funcionalidade, e que, na verdade, o tabu vai fazer com que aquela pessoa fique ainda mais presa dentro daquele quadro, né? Uma coisa bem incongruente. Fala em tratamento, existem 2 pontos aqui. Iniciar o tratamento precocemente e aderir ao tratamento a longo prazo, tá? Uma das coisas mais discutidas na literatura científica no contexto da esquizofrenia e de outros transtornos psicóticos é o quão importante é iniciar o tratamento o quanto antes. Existem vários estudos científicos realizados aí em vários lugares do mundo ao longo das últimas décadas, mostrando que quanto mais se demora para iniciar um tratamento de um quadro psicótico, pior é o resultado do tratamento. Ou seja, quanto mais se demora a iniciar o tratamento de uma esquizofrenia ou de algum outro transtorno psicótico, mais difícil vai ser de a gente recuperar aquele indivíduo para o status funcional que ele tinha antes, mais altas serão as doses dos medicamentos que a gente vai precisar usar no tratamento, maior a chance de a gente precisar usar mais de um remédio no tratamento daquele paciente. E aí, se a gente usa mais remédios e uma dose mais elevada, maior a chance de ele sofrer com alguns efeitos adversos, tá? Maior a chance de ele vir a se internar, maior a chance de ele ter aí mais de um surto. Então, é fundamental que a gente inicie o quanto antes o tratamento da psicose. E aí, a outra coisa é com relação à adesão ao tratamento. Quando a gente inicia o tratamento da psicose, é fundamental que aquele tratamento seja ali continuado enfim, geralmente são períodos mais prolongados, variam de paciente para paciente, tem uma série de fatores que a gente avalia, tá? Em esquizofrenia, muitas vezes o paciente precisa ficar aí tomando medicamento sem um prazo definitivo, né? Hoje a gente até tem debatido a possibilidade de tirar a medicação em casos de esquizofrenia, mas isso é uma coisa ali super individual, né, de acordo ali com o histórico que o paciente tem, tá? Mas é fundamental, né, que ele se mantenha tomando a medicação todos os dias conforme a orientação médica, porque quando há alguma irregularidade nesse tratamento, a chance de ele voltar a ter os sintomas, voltar a surtar, voltar a ser internado é muito alta, e aí entra
entra outro ponto importantíssimo aqui nessa discussão, que é: quanto mais surtos o indivíduo tem, pior vai ser a evolução dele a longo prazo, tá? Então, um indivíduo, por exemplo, que tem já um histórico de 3 surtos, ele tem uma chance muito menor de recuperar ali um funcionamento, a funcionalidade dele, de ele conseguir trabalhar, de ele conseguir se relacionar bem, de ele conseguir se sentir bem consigo mesmo, quando a gente compara com um indivíduo que só teve um surto, por exemplo. Excelente, não tem, né, nem aí, né, o que dizer, né, e na verdade, acho que, né, para a gente entender um pouquinho isso foi muito explicativo, acho que a gente teria aí, né, horas para conversar, mas acho que até para voltar aí, né, para fechar o nosso título, gostaria, né, que você, né, deixasse, né, um recado aí, né, para as pessoas mesmo, acho que não é só a família, os amigos, a sociedade de um modo geral, né, aí, né, quando a gente fala, né, dessa questão, dessa bomba, desse boom de adoecimentos relacionados à saúde mental e muita relação com, igual você citou, né, e você fala muito, né, aí da questão, né, de muita informação, você, né, nas suas redes aí, né, o pessoal pode dizer depois que você vem trazendo muito isso, né, então, acho que um recado aí final, né, do porquê esse adoecimento pode começar a trazer consequências, né, aí como essa e como, né, na maior parte das vezes, além de toda a questão do tratamento que a gente trouxe, né, um recado aí, né, para o pessoal como se prevenir, né, e ter um pouquinho aí, né, de saúde mental, né? A gente fala sempre do adoecimento, mas, né, como ter essa saúde, acho que é o recado final aí, porque, né, você acha que você, né, em relação a essa questão, falou muito aí. Quem sabe um dia a gente vem falar sobre tratamento, né? Se o pessoal tiver interesse. Mas deixa aí a mensagem final em relação a isso pra gente. Sim, de fato a gente tem observado, né, que a sociedade tem apresentado cada vez mais sintomas de transtornos mentais, sintomas depressivos, sintomas ansiosos, sintomas psicóticos. A gente até comentou aqui mais cedo, né, de alguns fatores que podem estar por trás disso. Uma das coisas, né, que eu acredito que contribuem bastante para isso, né, é essa superestimulação, né, esse excesso de estímulos, principalmente depois aí do advento do mundo digital, né, da internet, das redes sociais. Então, o nosso cérebro está sendo ali bombardeado o tempo todo, né, de informações, de estímulos. E aí, dentro desse contexto, né, do mundo digital, a gente acaba ficando suscetível a alguns fenômenos, como, por exemplo, né, alguns vieses, e aqui eu destaco o viés de confirmação. Porque o algoritmo, né, apesar de nos ajudar, né, a encontrar respostas que a gente, enfim, busca ali naquele momento, ele acaba também criando algumas bolhas. Ele cria, né, o que a gente chama de câmaras de eco. Então, você gosta de determinado assunto, você tem uma certa vertente, né, você gosta de ler, né, coisas de um determinado tema, e aí o algoritmo passa a mostrar cada vez mais aquele tema para você, porque ele entende que aquilo ali te prende na rede. Então, vamos pegar, por exemplo, né, dentro daquele contexto de polarização, um indivíduo ali que gosta de ler sobre política, né, e aí ele tem lá o viés dele, seja o viés de direita ou de esquerda, e ele passa então a ler, e aí ele entra em redes sociais, ele gosta de ler os comentários, ele gosta de ler, né, o que os blogueiros ali de política, né, estão comentando sobre os fatos recentes, e aí quanto mais ele faz isso, mais exposto ele fica àquele conteúdo, e aí então aquela bolha vai se fechando cada vez mais, e aí ele passa a ficar ainda mais suscetível ao viés de confirmação, ou seja, ele cria teorias na cabeça dele, ele passa a defender aqueles argumentos, e a bolha na qual ele está inserido, né, faz com que ele fique cada vez mais convencido que aquela é a verdade, né? Isso aumenta bastante, por exemplo, a chance, né, de um indivíduo que já tem uma vulnerabilidade para apresentar um quadro psicótico, né, acabe chegando, né, ao desenvolvimento de delírios, né, de crenças que são infundadas na realidade. Tá? Existe toda uma complexidade em torno desse arcabouço que eu estou apresentando aqui, mas é aí um modelo, né, que ajudaria a gente a entender, né, como que essa sociedade atual, nesse mundo digital, as redes sociais e tudo mais, poderia, por exemplo, levar um indivíduo a apresentar, né, às vezes esses pensamentos paranoicos, né, esses pensamentos mais absolutos, né, essa dificuldade dele em ver o outro lado, né, e fazer a ponderação
ponderação que é sempre saudável, qualquer que seja o contexto. Aí falando, né, extrapolando um pouco aqui para além do tema central de psicose, obviamente, né, todo esse contexto também pode alimentar bastante uma ansiedade, né, nos indivíduos. A gente fica ali, né, trabalhando, né, produzindo, né, num ritmo mais acelerado do que o nosso cérebro é capaz de absorver, porque, como eu falei, o nosso cérebro ele não evoluiu na mesma velocidade que o mundo evoluiu, ainda é o cérebro lá dos nossos ancestrais. Do ponto de vista biológico, né, demora muito mais tempo, né, de a gente ter mudanças ali em como as nossas células se comportam, como os nossos neurônios se comportam, etc. Então, a gente trabalha, né, de uma forma mais intensa, né? A gente trabalha de uma forma mais acelerada, aí a gente sai do trabalho, né? No elevador do prédio a gente já está na rede social, né? Forçando o nosso cérebro a fazer elaborações ali de conteúdos que ele está vendo, forçando o nosso cérebro, né, a entender se aquilo ali é verdade, se não é, porque hoje até isso a gente tem que fazer. A gente vê uma notícia na rede social e a gente pede ao nosso cérebro para processar se isso é verdade, se não é, aí você vai para o navegador para fazer uma pesquisa e tal. Então, é muito difícil mesmo, né, diante desse contexto, a gente manter um cérebro bem equilibrado, tá? Eu acho que cabe uma conversa mais longa em um outro episódio, né, para a gente aprofundar mais isso, mas, em suma, é isso que as pessoas precisam entender. E aí, a partir do momento que você entende isso que eu acabei de falar aqui, o que é que você faz? Você proporciona momentos de descanso para o seu cérebro, né? Você se afasta, né, um pouco das redes sociais, né, ali por algumas horas no dia, né? Você interrompe o uso da tela ali um pouco mais cedo, né, para que você não vá para a cama com o seu cérebro a mil ainda. Você passa, né, a fazer exercícios de ponderação toda vez que você vê ali uma notícia na internet e por aí vai, né? Então, acho que esse é o recado central que a gente tem que deixar aqui dessa conversa que tivemos. Muito obrigada. Eu tenho uma dica. O canal da Clínica Trianon é um canal de extrema confiança em relação a temas de saúde. Aqui você não vai ficar precisando, confirma, não confirma, né? Os nossos médicos, né? Isso é a gente, né? Aqui a gente fala, né? Que todo mundo tem, né? Um selo em relação a evidências científicas. Nossa equipe, ela é realmente aí, né? O que a gente fala, os nossos pais, todo mundo, né? Passa aí, então. Segue a gente aí nas redes, compartilha com os amigos, porque aqui você tem informação de saúde de confiança. Nesse canal você pode confiar e até o próximo episódio. Muito obrigada, Daniel. Foi um prazer e até a próxima, pessoal.